Bem-vinda à aula número 2 do nosso cardigan Inês. E hoje a gente vai dar continuidade, então, tá? A gente vai fazer essa parte aqui. Então, hoje, o que é importante você observar? Essa medida aqui de ombro-pescoço, tá? Qual é a medida que você quer, aonde você quer que a manga comece? A minha vai começar um pouquinho abaixo da linha aqui do ombro, tá? Eu tô olhando pra lá e pra olhar pra vocês, né? Então, eu quero que fique bem marcadinho aqui a manga, onde começa. Então, cuida com a tensão do ponto, tá? Pega essa sua medida aqui de ombro, pescoço, tá? E trabalhe ela assim, 2 centímetros a menos, contando aquela, né, que vai ceder um pouquinho, se você quer que fique bem marcadinho. Eu já quis que caísse um pouquinho, tá? Então, não fiz bem certinho na minha medida e me baseei, ó, eu vou fazendo o que? Ao longo do trabalho eu vou provando, olha aqui, ó, eu vejo aqui, ó. Olha só, ficou aqui, beleza, já começou a cair aqui no ombro. Então, pra mim aqui, esse barrado aqui, essa faixa que a gente faz, ó, frente e costas, tá? Já fechou. E agora o que eu vou fazer? Trabalhar aqui, ó, a gente trabalha aqui, ó, tá? Uma emenda bem linda que eu vou ensinar pra vocês. E aí, deixa tamanho de cava, certo? Faz a emenda e aí, ó, tá feita a lateral aqui da peça, né? Um pouquinho das costas, um pouquinho da frente. A gente vai trabalhar a manga, tá? Também. E depois vai fazendo os outros acabamentos, né? Unir as costas, tá? Mas pra aula de hoje a gente vai trabalhar essa barra aqui, ó. É isso aqui que a gente vai fazer. Então, observe essa medida aqui. Vai provando a peça dessa forma que eu tô fazendo, que vai dar tudo certinho, beleza? Então, vamos para nossa aula. Então, chegando no final da minha carreira de ponto alto em relevo, eu faço 3 correntinhas e viro meu trabalho. E agora eu tô mostrando na tela o gráfico que eu vou usar a partir de agora, tá? Para fazer esse desenho aqui, ó, tá bom? Olha que bonito, ele é um ponto mais fechado, é um ponto assim, ó, que a gente não entende, né, olhando num primeiro momento, assim, ó, ele é um ponto difícil de decifrar. Eu gosto desses pontos, porque é uma peça mais difícil de ser copiada, certo? É uma peça que vai ficar bem exclusiva, porque não é, olhando assim, né, não é qualquer pessoa que vai conseguir copiar a sua peça, olha que bacana. Então, aqui no gráfico eu percebi um detalhe que a gente vai ver mais pra frente, tá? Que é na questão ali onde no gráfico ele mostra uma correntinha, tá? A gente vai precisar colocar 2 correntinhas. Deixa eu já mostrar aqui pra você entender. Então, é bem bacana quando for fazer um gráfico, a gente olhar isso, se o próprio gráfico foi desenhado corretamente, tá? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. No gráfico que eu tô mostrando na tela, vocês conseguem ver as correntinhas embaixo, certo? Que é a nossa base, não é verdade? E aí, tem as correntinhas para subir. E aí, ele faz aqui um ponto alto, uma correntinha, e ele cruza aqui, ó, em X. Outro ponto alto. Vocês estão conseguindo ver, né? Então, e aí, o que ele vem? Aqui no próximo, e ele faz um ponto alto em cada ponto da base. E aí, ele novamente cruza, né? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Se você olhar, eu vou finalizar ele aqui igual... tá? Ó, essa é a carreira
debaixo do gráfico. Ok, tá certa. Por quê? Para esse ponto alto, temos uma correntinha. Para esta correntinha, temos outra. Cada ponto aqui em cima tem o seu ponto de base. Vocês estão entendendo? Ó, cada pontinho desse, ele tem o seu correspondente. Mas, se você olhar na próxima carreira, que seria começada deste lado, não é verdade? Como ele faz? Ele faz aqui, ó, 3 pontos. Na verdade, ele coloca 4, tá? Eu vou ver ali depois se eu coloquei 3 ou 4. Acho que eu coloquei 3, mas isso não importa porque eles são o quê? Fechados juntos. Então, na verdade, esses pontos aqui, se é 3, se é 4, eles vão equivaler somente um, gente, porque como eles são fechados juntos, eles vão formar apenas um elozinho aqui, ó, uma corrente. Então, não importa que pode ter 20. Fechando tudo junto, você tem somente um ponto. Então, você precisa compensar, porque, ó, esse está aqui, não é verdade? E aí, o que que ele faz aqui? Ele cruza o X dessa forma aqui, ó, nesse ponto, né? Ou entre eles, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, nesse ponto. Aí, ele faz aqui, ó, uma correntinha e cruza novamente nesse. Vocês estão vendo que aqui ficou um buraco? E aí, o que que aconteceu nessa carreira? Eu comecei a ver, começou a esticar, né? Começou a estirar e eu pensei, peraí, que tem alguma coisa errada aqui nesse gráfico, olha só. Então, assim, aqui eu poderia, ok. Aqui eu acrescentei uma correntinha. E aí, deixa eu ver aqui, esse é desse. Aqui poderia acrescentar uma outra correntinha para equivaler a esse ponto, tá? Aqui é um opcional. Se eu não me engano, eu não coloquei essa correntinha, tá? Eu preciso ver nas minhas anotações ali na receita. Isso. Tá, meninas? Eu não coloquei. Eu fiz... Nossa, que torteza. 3 pontos altos, fechados juntos, tá? E eu já fui direto aqui, aqui e aqui, em vez de uma, como diz o gráfico, eu apenas acrescentei aqui 2 correntinhas. Você pode, sim, para fechar bem certinho os pontos, tá? Colocar essa correntinha aqui a mais e aqui, só no final mesmo, tá? E aí, vai dar bem certinho. Aqui eu fiz 3 pontos altos mesmo, tá? O que mudou desse gráfico foi que não tem essa correntinha aqui no início, se você olhar, e aqui é só uma correntinha e eu acrescentei mais uma. Dessa forma, é a forma correta que a gente vai manter o nosso trabalho em linha reta, sem deformar o trabalho, tá? Então, ai, que gráfico lindo, perfeitinho, mas olha só que detalhe importantíssimo. Se eu seguisse dessa forma, eu ia ficar diminuindo o meu trabalho, ia ficar feio, no final fecharia torto, não ia dar certo, tá? Então, muito importante isso, olhar o gráfico se ele realmente, né, se você vê, não, peraí, mas tá ficando esticado esse ponto, né? Eu comecei a botar uma correntinha aqui e eu via que o X, o ponto, ficava todo estirado, tá bom? Deu para entender, né? Então, tem o gráfico ali, mas para dar certinho, vamos, ó, eu acho que eu não coloquei, mas você pode acrescentar para ficar bem certinho. Quando eu fui fazer a última carreira, tá? Eu fiz sim um ponto aqui, porque depois a gente vai finalizar colocando ponto alto em cada ponto, tá? Então, para fechar os meus 155 pontos que eu comecei, as minhas correntinhas, comecei o meu trabalho, eu acrescentei sim aqui. Independente de eu ter feito a correntinha ou não, eu acrescentei, tá? Para fechar
o mesmo tamanho aqui. Mas eu não senti diferença de botar aqui ou não, por isso que eu tô dando essa opção. Mas faça e veja. Lindo o meu gráfico, né, gente? Bora pra nossa aula. Agora, o que que eu vou fazer? Nessa carreira aqui, ok. Vou pular um ponto da base, vou pular mais um e vou vir aqui no próximo. Faço o meu ponto alto. Essa carreira não muda. Eu fiz ela com uma correntinha no X aqui, nessa primeira carreira. Por quê? Porque eu tô pulando um ponto aqui. Se eu pular 2, tá? Aí você coloca 2. Mas essa primeira carreira foi feita certinha. Então, aqui no próximo ponto, um ponto alto. Deixa eu ligar a minha luz aqui de novo. Certo? Vou fazer aqui de novo. Ó, tem os meus pontinhos. Vou pular 1, 2, no terceiro eu faço meu ponto alto. Uma correntinha, porque eu tô deixando um ponto aqui apenas. E volto aqui de ré no primeiro que eu pulei, entenderam? E venho aqui nos meus 2 próximos, certo? Nessa primeira carreira do gráfico, gente, não muda nada, tá bom? Faz igualzinho, é só a partir da segunda. A partir da segunda carreira que vai mudar, ó. 1, 2, no terceiro, faz um ponto alto, uma correntinha, dá uma ré, volta aqui no primeiro, um ponto alto. Para formar o X, uma correntinha, deixei só um ponto alto no meio também, tá? Caso você, né, para não se confundir, ai, mas eu quero fazer agora o X sempre com 2 correntinhas. Pula 2 pontos aqui da base para deixar para as correntinhas. Já vou mostrar. 1, 2 pontos altos, normal. Ó, você pode fazer 1, 2, 3 e no quarto você faz o ponto alto, 2 correntinhas, ó, volta aqui no primeiro e aí fica 2 vazio aqui, ó, tá vendo? Ele fica um X mais abertão, assim, ó. Tá? Ó, aqui fica mais fechadinho, aqui ele fica mais aberto. É só isso que vai mudar. Na segunda carreira vai ser dessa forma. Mas vai ser mais fácil, porque vai ser feito nesses pontos aqui. Certo? Tá. Vou continuar com o meu aqui. Fazendo somente um, porque eu já fiz o outro lado, né? Então, o jeito que você escolher fazer, depois lembra de anotar e repetir tudo isso aqui, que a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, eu já tô fazendo dessa forma aqui, porque eu já fiz a minha primeira metade. 2 pontos altos, ponto X. Esse ponto é fácil de fazer. É rápido também. Então, vou fazer até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, tá? Acabei a carreira com X, mas não tem problema se a sua acaba com 2 pontos altos, tá? Não tem problema nenhum. Aí, é só continuar da onde o seu gráfico parou. Se você parou aqui no final com 2 pontos altos, você vai começar em cima com um X, tá? É só seguir o seu gráfico. Aonde que ele parou, a próxima carreira você olha conforme o gráfico diz. Então, aqui nas laterais eu sempre finalizo com um ponto alto, certo? Ó, pra gente ter a nossa linha retinha, né?
Então, aqui, se eu finalizei com um X, eu vou começar com os 3 pontos altos fechados juntos. Lembrando que eu não coloquei correntinha aqui, ó, tá? Eu não coloquei, mas eu posso colocar, não vou botar porque não coloquei no outro, tá? E agora, onde tem 2 pontos altos é X. Então, se você finalizou com 2 pontos altos, você começa com o X, tá bom? E aí, o X, como é que ele é aqui? É daquele esquema que eu mostrei lá. Eu vou, ó, pular um, né? Se a gente olhar de cima, a gente vê as correntinhas. Então, eu vou pular 1, 2, 3 na quarta, que é... Vamos ver se dá pra mostrar aqui. A quarta correntinha, ó, aqui eu tenho um ponto que é do X ainda, os 2 pontos altos, que vão ser as 2 correntinhas que eu vou fazer, e aqui, ó, o primeiro ponto aqui do ladinho do X, do outro X, né? Então, o meu X eu vou fazer em cima aqui, ó, dessa perninha desse X aqui, tá? Vou fazer 2 correntinhas pra fechar com os 2 pontos altos aqui. Vou laçar e vou vir aqui no outro X, aqui, ó, na outra base do X. Então, eu pego a perninha de fora do X de cá e do X de cá. Deu pra entender? Dá uma espiadinha no gráfico, que aí você vai ver que ele bate bem em cima do X de baixo. Então, a gente tem o X aqui embaixo e outra aqui. E aí, você vai pegar essa perninha desse e essa perninha desse e vai montar um novo em cima. Eu acho que deu pra entender, né? E aí, eu vou vir direto dentro do X aqui, que era esse da carreira de baixo, e vou fazer os meus 3 pontos altos fechados juntos, tá? Sem correntinha, sem nada, eu já laço, ó, 1, 2, 3, no quarto, que é a perninha do X, aqui, ó, de fora, eu faço o meu primeiro ponto alto. 2 correntinhas, volto lá na perninha do outro X, aqui, fica os 2 pontos altos livres no meio, tá? E faço o meu X. Então, ele vai ficar... Deixa eu só fazer aqui no meio do X os 3 pontos altos, fechados juntos, tá? E aí, ó, como ele fica um X, mas ele fica um X mais abertinho, tá vendo? Aqui na minha peça dá pra ver melhor, ó. Aqui tá a primeira carreira, tá vendo que quase não... né? A gente não identifica, né? Ou uma correntinha, 2 correntinhas, tá? E aqui os 3 pontos altos fechados juntos. É um ponto bem bonitinho. Aqueles pontos assim, que eu digo bagunçadinho, que não dá para identificar direito. Eu gosto desses pontos. E novamente o X. E é bem fácil, ó. No meio aqui da correntinha do X, 3 pontos altos fechados juntos. E venho fazer o meu próximo X. 2 correntinhas e o X. Fazer de novo devagar, aqui onde tem o X, em cima da correntinha dele, 3 pontos altos fechados juntos, laça direto e vem ali fazer o X, 2 correntinhas, laçou, ponto alto, no meio aqui do X, 3 pontos altos fechados juntos. E dessa forma é a segunda carreira.
Novamente, final de carreira. E agora não tem segredo, ó. Dá uma espiadinha é boa, né? Espiadinha, nossa. No gráfico ali. Subimos com 3 correntinhas. Agora, o que que é? A nossa terceira carreira, ela é X e pontos altos. X e ponto alto, certo? Então, aonde tem os 3 pontos altos fechados juntos, a gente vai fazer o X aqui. E esse X, ele é vou fazer com uma correntinha. Vou vir aqui atrás. Vamos ver. E aqui no meio do X, que a gente fez as 2 correntinhas, 2 pontos altos. E agora, gente, é isso aí, tá? Agora o X vai ter uma correntinha, porque eu tô olhando a minha base, de novo. Eu tô olhando sempre os pontos da minha base, tá? Então, se a gente olhar pela base, os 3 pontos altos, eles equivalem a um ponto. Não tem necessidade de eu colocar 2 correntinhas. Então, aqui, eu faço 2 pontos altos, tá? Então, aqui, novamente, X. E aí, como eu tenho os 3 pontos altos fechados juntos, que equivalem a um ponto somente, eu vou fazer aqui uma correntinha, tá? Aqui no meio, onde tem as 2 correntinhas desse ponto X, aí eu coloco os 2 pontos altos. E assim, você vai olhando o gráfico, olhando o seu trabalhinho e encaixando sempre os pontos certos. Nessa carreira aqui, então, opa, maluca. Aqui agora é 2 pontos altos. 1 e 2. Aqui, 1 ponto alto, uma correntinha, tá? Ah, assim eu vou me confundir, posso colocar 2? Pode. Só tem que lembrar no final, na sua última carreira, de fechar, vai precisar fechar com a mesma quantidade de pontos aqui que a gente começou. E, ó, dessa forma aqui, ó, o trabalho ele ficou com a mesma tensão. Antes, quando eu não coloquei essas 2 correntinhas no X dessa carreira, que tem esse ponto aqui, ó, ponto pipoca, esses 3 pontos altos fechados juntos, eu vi que esses pontos aqui, ele começou a ficar muito estirado, não ficou bonito. Eu optei por fazer dessa forma, somente nessa carreira, que tem esse nosso ponto aqui, esses 2 pontos altos no meio. Uma correntinha aqui, tá? Que aí o trabalho, pra mim, ficou mais fluido. Então, aqui eu vou seguir até o final. Ponto X com uma correntinha apenas. E aqui onde é o meu X da carreira de baixo ou da base, né? Com as 2 correntinhas, em cada correntinha é um ponto alto. Tá? Um ponto alto, 2 pontos altos. Faço X. Ó, aqui é o X da carreira de baixo, certo? Eu venho nesse pontinho dele, ó. Ponto alto, uma correntinha. E aqui, cruzo para fazer o X. Se você olhar o seu gráfico ali, acompanhar pelo gráfico, dá para ver bem certinho.
Pro, quantas carreiras fazer, né? Essa é a pergunta de vocês agora. Então, aqui eu já tô, ó, 1, 2, 3, na minha quarta carreira. E novamente aqui o meu X é com 2 correntinhas. Quando o X é feito sobre os 2 pontos altos, lembra que em cima 2 correntinhas, tá? E aí, você vai seguir essa medida aqui. Eu fiz 6 carreiras desse gráfico, tá? Por quê? Eu olhei, essa é aquela medida ombro-pescoço. Vocês lembram? Aqui tá minhas 6 carreiras de gráfico e finalizei com 2 aqui de ponto alto, tá? Como eu comentei, pra ficar um pouquinho mais caído aqui, ó, no ombro. A minha medida, deixa eu passar aqui em centímetros. Então, deu aqui, ó, os seus 16, 17, 16,5 centímetros. Já cedeu, tá? O bacana é ir provando a peça, né? Assim como eu expliquei para vocês na primeira aula. Então, eu vou dar sequência aqui nas minhas carreiras, tá? Vou fazer 6. Vou fazer uma de ponto alto em relevo, que é essas 2 aqui. Então, lembra que vai precisar fechar a mesma quantidade de pontos, tá? Eu tenho 155 pontos altos aqui. Eu vou precisar fechar com os mesmos 155 aqui depois que eu acabar as minhas carreirinhas. Cheguei no final da minha 6ª carreira, tá? Não se preocupe se você tá se sentindo um pouco perdida com relação a esse gráfico, eu tô mostrando muito rápido. Não se preocupe, não entre em pânico, lembre-se, você tem o gráfico e você é capaz de interpretar esse gráfico, certo, meu amor? Então, fiz as minhas 6 carreiras, ó. E agora eu vou fazer aqueles pontos altos, as 2 carreirinhas aqui, certo? E aí, aqui a ideia é o quê? Ponto sobre ponto, certo? Então, para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto alto, sendo que eu preciso totalizar os 155, que foram as correntinhas que eu comecei o meu trabalho. E você vê as correntinhas que você começou o seu trabalho, certo? E ó, tô colocando ponto sobre ponto. Eu já sei que fechou as minhas 155 correntinhas, porque eu já fiz essa parte aqui, né? Mas eu gosto sempre de dar aquela conferida, tá bom? Então, vou fazer, ó, ponto sobre ponto. Não tem segredo, é ponto sobre ponto, vai e vem, certo? Para a aula de hoje, era isso. Na próxima aula, a gente vai dar sequência, tá? Vamos dar a sequência fazendo a emenda e a manga. Emenda e manga. Combinou até, né? Para não estender muito essa aula. Tá bom, meu amor? Um beijo e até a próxima aula.